Pessoal, voltamos então. Vamos falar agora do capítulo da tributação e do orçamento, especificamente do sistema tributário. Então, nós vamos gravar duas aulas aqui. Uma aula nós vamos falar da tributação, outra aula nós vamos falar do orçamento, né? Se vocês perceberam, eu e a Prof. Cara, a gente dividiu a lei orgânica, né? A parte administrativa, servidores, a parte operacional, a parte contábil, a parte tributária, orçamentária, ficou comigo. Tá? E a parte constitucional, de competência dos poderes, aí ficou com ela. Tá? E formação das leis. Então vamos lá. Dentro do sistema tributário nós temos os impostos municipais. Para facilitar, eu já coloquei um resuminho de direito tributário aqui. Tá? Então vejam bem. O que é um tributo? Tributo é uma obrigação pecuniária obrigatória. Tá? E nós temos aí, espécies de tributos. São 5 espécies tributárias, tá? Nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos a contribuição de melhoria, nós temos o empréstimo compulsório, e nós temos as contribuições. Dentro das contribuições, pessoal, elas se dividem em 2 tipos de contribuições, tá? Só vou falar uma aqui que é importante, 2, na verdade, são importantes para nós, tá? Nós temos as chamadas contribuições sociais e nós temos as chamadas contribuições especiais. Tá? Dentro das contribuições sociais, nós temos as contribuições da Seguridade Social. E nós temos aqui, dentro das especiais, nós temos de intervenção no domínio econômico, que é a chamada CID. Nós temos as corporativas. E nós temos sobre a iluminação pública. Isso, a COSIP. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai entender essa lógica aqui dentro da lei orgânica. Tá? Então, tributo, pessoal, é o gênero. E aí nós temos as espécies de tributos, tá? A mais famosa, aquela que a gente está mais acostumado a ouvir, são os impostos. Mas existe a taxa e existe a contribuição de melhoria, tá? Além disso, tem o empréstimo compulsório e tem as contribuições. Nas contribuições, nós temos 2 que afetam os servidores. São as contribuições que os servidores fazem para a Seguridade Social e são as contribuições da iluminação pública, a COSIP. Tá? Então, nós vamos analisar isso no decorrer do... Oi? De especiais, intervenção no domínio econômico, corporativas e sobre iluminação pública. Intervenção no domínio econômico é a CID, por exemplo, CID combustível. São tributos federais, tá? Então, quem vai fazer o cargo de controle interno de tributação, daí tem que saber, tá? Mas os demais não precisam saber porque não tem âmbito municipal, tá? Eu só coloquei aqui para fins de quem já está quem estuda tributário saber. Mas o que a gente precisa saber? Que os impostos, existem impostos federais, impostos estaduais e existem impostos municipais. E é aí que nós vamos entrar. Né? Por quê? Porque nós temos 3 impostos municipais. Nós temos, né, o chamado IPTU, nós temos o ISS e nós temos o ITBI. Tá? Então, são esses impostos que nós vamos começar a tratar agora. Tá? Então, esse é o sistema tributário nacional. Tá? Nem todos eles têm no município.
Tá? Então, a distribuição dos tributos, né, em âmbito federal, em âmbito todo o Estado brasileiro, é essa aqui. Tá? Mas saibam que nós não vamos estudar tudo, nós vamos estudar só a parte específica, né, dos municípios. Ok? Então, vamos lá. Então, nós estamos aí no capítulo dos impostos. Aí vem o artigo 82. O artigo 82, ó, vai falar dos impostos municipais. Quais são os impostos, então, que competem ao município? Ó? Compete ao município instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial rural, verdade? Não, urbana. Rural é a União. O ITR, né, da União, tá? Então aqui é o IPTU, tá? IPTU, vocês pagam IPTU, propriedade urbana, tá? Então o IPTU é de competência do município, tá? O ITR é da União, tá? Então saibam que é o IPTU nosso. Quem mais quer tributo do município? O imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como as cessões de direito à sua aquisição. Então, toda vez que houver uma transmissão de bens imóveis, né, nós vamos ter o ITBI. Transmissão de bens imóveis. Só que de pessoas vivas, porque se for de pessoas mortas, né, nós temos aí causar mortes, né, daí nós temos o ITCMD, que é estadual. Tá? Então, aqui ó, é intervivos. Ou seja, né, uma compra e venda de um imóvel. Vai pagar ITBI. Ok? Agora, se for uma doação, ou se for uma herança, né, causa mortes, daí é o ITCMD, que é estadual. Tá? Então, aqui, ó, pense, vendeu o imóvel lá para alguém, vocês vão pagar ITBI para o município. Tá? Além da taxa, né? Vamos lá. As taxas, né, do cartório. Parágrafo 1º. Ah, não, eu estou no inciso 2, né? Inciso 3º agora. Ó. Imposto sobre a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás liquefeito de petróleo, tá? Nós temos aqui um imposto, na verdade, que é um imposto da União, tá? Sobre a venda de varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e liquefeito de petróleo, tá? Então, esse tributo não é municipal, tá? Então, é um imposto, não foi recepcionado pela Constituição. Inciso 4º, imposto sobre serviços de qualquer natureza, tá? Nós temos o ISS aí, esse sim é o imposto municipal. Não compreendido na competência do Estado, definido em lei federal, poderá excluir a de incidência em se tratando de exportações de serviços para o exterior. Então, o ISS é um imposto sobre os serviços. Toda vez que tiver um serviço municipal, né, ele é prestado ISS. Então, por exemplo, o Temes, né, paga ISS, porque é um prestador de serviço. Transmissão de bens imóveis intervivos, tá? Então, o ISS, pessoal, é o imposto sobre serviços. Se for venda de mercadorias, é o ICMS, daí é o imposto estadual, tá? Então, toda vez que tem um serviço, por exemplo, a gente vai num restaurante, a gente paga uma nota lá. O serviço do restaurante é ISS. Se tiver uma bebida, aí a gente paga o ICMS na bebida, porque é fornecimento de um produto. Mas o serviço, a alimentação, é ISS. Tá? Então, não precisa ficar sabendo tributação, tá? Só estou falando de maneira geral, quando vocês pegarem uma notinha, vocês vão ver isso. Tá bom? Agora, quem for fazer controle, tributação, tem que saber. O imposto previsto no inciso 1, que é o IPTU, poderá ser progressivo nos termos do Código Tributário Municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social. Lembra disso? Se eu tenho um solo não edificado, pouco utilizado, né, o que o município faz? Manda parcelar, não parcelou,
aplica IPTU progressivo no tempo durante 5 anos, não resolveu, aí pode desapropriar o imóvel com títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos, que a gente viu na aula de ontem, tá? Então, posso incluir então IPTU progressivo para atender a função social. Continuando então, ó, os impostos do inciso 2. O inciso 2 é o ITBI, tá? O inciso 2 é o ITBI. Então, ó, o imposto do inciso 2 não incide na transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, expansão, salvo nos casos que a atividade preponderante do adquirente for de compra e venda desses bens. O que significa isso, professor? Isso aqui é bem avançado, tá? Às vezes quem estuda direito tributário tem dificuldade com isso aqui. Significa o seguinte, ó, toda vez que tiver uma incorporação de patrimônio, não incide ITBI. Exemplo, nós temos o contrato social de uma empresa, certo? Tem o sócio A, tem o sócio B, tem o sócio C. Aí vai entrar o sócio D. O sócio D vai entrar com 100 mil reais. Sobre essa entrada na empresa não incide ISS. É isso que está querendo dizer. Então, ó, não incide transmissão de bens na incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica, em realização de capital. Tá? Então, é isso que está dizendo. Toda vez que eu vou realizar capital de uma empresa, né, entrar aqui, por exemplo, não incide ISS. Não incide nada aqui. Ali, não incide ITBI, desculpa. Isso. Tá? Não incide aqui. Tá? É para incentivar que as empresas, né, progridam. Inciso, letra B. Incide sobre imóveis situados na área do território municipal. Então, ITBI. Se o imóvel está lá em Xanxerê, o ITBI é para Chapecó ou para Xanxerê? Xanxerê, tá? O ITBI é imóveis na circunscrição do município. Tá? Então, às vezes dá problema nas divisas, né? Tem que olhar lá a divisa para ver de quem que é. Ok. As alíquotas dos impostos do inciso 2, que é o ITBI, e do ISS, não poderão ultrapassar o limite fixado por lei complementar federal. Tá? Então, agora nós vemos no inciso 5 as taxas. Nós temos taxas para duas coisas. Tá? Existe cobrança de taxa para duas coisas. A primeira coisa, ó, o exercício do poder de polícia. Exemplo, quando nós pagamos uma taxa de alvará. A gente paga um alvará de funcionamento. É uma taxa do poder de polícia. Tá? Agora, é possível também, ó, pagar uma taxa para utilização ou potencial, efetivo ou potencial, dos serviços específicos e divisíveis. Tá? Então, toda vez que nós tivermos um serviço específico e divisível, também incide taxa. Por exemplo, a gente paga taxa de água? Paga taxa de luz? Sim. A gente paga taxa de iluminação pública? Não. Não. Por quê? A conta da água, ela é específica e divisível? Eu consigo saber quanto eu gastei de água? Sim. Eu consigo saber quanto eu gastei de luz? Sim. Agora eu consigo saber quanto que eu gastei de iluminação pública? Vocês passam embaixo do poste e dizem, eu gastei tantos por cento de iluminação pública. Nesse não é taxa, não é específico e divisível. Aí, pessoal, serviço de iluminação pública vem do dinheiro dos impostos, do orçamento, ou o município pode instituir a COSIP. E aí a COSIP vem na fatura da luz, discriminada, COSIP. Entenderam? COSIP é uma contribuição, não é taxa. É uma contribuição. É obrigado se o município instituiu. Então, se o município instituiu, ele cobra uma COSIP todo mês, lá, né? Vem lá na nossa fatura junto. Ok? Do poder de polícia ou serviço específico divisível. Tá, aí tem que cobrar taxa. Por exemplo, serviço de poder de polícia. Quando a prefeitura, por exemplo, vai fazer uma fiscalização para um novo empreendimento, um alvará de funcionamento, um alvará ambiental, tudo isso são taxas.
Toda vez que tem um serviço, um poder de polícia. Por exemplo, para abrir uma farmácia tem que ter uma fiscalização X lá, daí da vigilância sanitária vai emitir uma taxa. Tem taxa dos bombeiros quando vai também abrir, tudo tem taxa, tá? A taxa tem que ser ou poder de polícia ou um serviço. Mas tem que ser um serviço específico. E tem que ser divisível. Ok? Já falei 2. A água, né? A água é taxa e a luz é taxa. Tá? Então, por quê? Porque nós temos a Casan e a Celesc prestando. Tá, e agora eu vou perguntar para vocês. E a tarifa do ônibus? É um tributo? Olha só. Sim ou não? Olha que legal. É o poder público que está cobrando? Não, é um terceirizado também. O que é? É um particular, mas tem um nome técnico. Não. Concessionário. Os concessionários. Vamos lá. Vocês pagam o que para Caiuá? Taxa? Pagam taxa? Pagam imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição? Não, a gente paga um preço público. Toda vez que é um particular, um concessionário, eu pago uma tarifa. Entenderam? É uma tarifa, não é taxa. Taxa tem que ser o poder público cobrando. Aí é taxa. Ali é um particular no exercício de uma função pública. Eu pago tarifa. Vocês pagam tarifa do taxista, vocês pagam tarifa ali do ônibus, né? Pagam tarifa da Caiuá ali para estacionar o carro. É tarifa. Então, taxa é sempre o poder público cobrando. É um tributo. Entenderam? Então, a Casan, Celesc, que são empresas, sociedade de economia mista do Estado, eu pago taxa. Sim. E a Celesc? Não, são estaduais. São taxas estaduais. O município, por exemplo, tem outro tipo de taxa. O município não vai ter taxa ali desse serviço, não me lembro de alguma. Mas ele tem taxa, por exemplo, de poder de polícia. Tem taxa da vigilância sanitária, tem taxa dos fiscais de obras, tem taxa de tudo que é coisa, né? Tem taxa de alvará de funcionamento, e aí vai, né? Gigante, né? Tem que olhar o Código Tributário. Não, o preço público, não, o preço público é o particular. É o concessionário, daí é preço público. Não é tributo, Concorda comigo que preço público não é tributo? Preço público, também conhecido por nós por tarifa, é cobrado de quem? Dos concessionários e permissionários. Ok? Então, se eu pagar para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista, eu pago taxa. Né? Se eu for para um particular aqui, é preço público. Tá bom? Não esquente muito a cabeça, porque vocês não vão fazer concurso para tributário. Tá? O que eu quero agora, o controle interno, isso aqui tem que estar na ponta da língua. Tá? Agora, vocês têm que saber o que? Existe imposto, taxa, contribuição e melhoria. Beleza? Não precisa entrar nos pormenores. Tá? Vamos lá. Próximo tributo que nós temos é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, o município cobra quando ele faz uma obra. Toda vez que o município faz uma obra nova, ele cobra contribuição de melhoria. Alguns municípios cobram, outros não cobram. Tá? É bem complexo esse tributo. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque é cobrado sobre a valorização imobiliária. Então é bem complexo de calcular. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária especialmente para conferir efetividade a seus objetivos, identificar e respeitar os direitos individuais nos termos da lei, patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Tá? O que é importante saber? Que os impostos, sempre que for possível fazer, eles terão um caráter mais pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica. Por isso que nós temos, por exemplo, o imposto de renda, que ele é gradual, né? Ele é progressivo. Então tem a tabelinha do imposto de renda. Conforme a renda, paga X, né, de percentual. Parágrafo 5º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto.
As bases de cálculo de imposto é uma coisa, base de cálculo de taxa é outra. O que é base de cálculo? É aquilo que incide. Por exemplo, IPTU incide sobre o quê? Sobre a propriedade urbana. Sobre o que incide o ISS? Sobre a prestação desse serviço. Sobre o que incide o ITBI? Sobre a transmissão de bens imóveis intervivos. Então, essa é a base de cálculo. Eu posso ter uma taxa cobrando sobre a propriedade urbana? Não, porque eu já tenho o imposto. Agora, eu posso ter uma taxa, por exemplo, de coleta de lixo. E é perfeitamente possível. Então, nós pagamos taxa de coleta de lixo. Né? Nós pagamos o IPTU, que é sobre a propriedade, e ainda pagamos uma taxa sobre a coleta de lixo. Ok? Vamos lá. A legislação municipal sobre matéria tributária respeitará as disposições da lei complementar sobre conflitos de competência, regulação às limitações constitucionais do poder de tributar, definição, espécies de fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Isso aqui tudo é uma aula, tá? Obrigações, lançamentos, crédito, prescrição, decadência, adequação ao tratamento tributário ao ato cooperado. Então, para quem está estudando para controle, tem que saber que essas matérias que estão nesse inciso é por lei complementar. Para vocês que não vão fazer tributação, ó, não esquece. Agora, quem vai fazer controle interno, esse parágrafo 6º é questão certa de prova. Tá? Quais são as matérias tratadas por lei complementar? Vamos lá. Parágrafo 7º. O município poderá instituir contribuição cobrada de seus serviços para custeio em benefício do sistema previdenciário. O que é isso, pessoal? Olha só, o município cobra uma contribuição social para a Previdência Social, que é aquela contribuição que vocês, servidores, pagarão mensalmente, tá? É a contribuição dos servidores. E a contribuição dos servidores vai para onde? Para o Simprevi. Entenderam? Vocês vão contribuir 11% do que vocês vão ganhar, e isso vai para o Simprevi. É um tributo. Ok? Então, é uma contribuição. Tá? Agora, é só a contribuição de quem? O município responde pelo regime geral? Não. As contribuições do regime geral, ele recolhe e manda para a União. Deposita para a União. Agora, tem uma contribuição que fica com ele, município, que é a contribuição dos seus servidores. Daí ele institui e coloca onde? Ele joga para o regime próprio, que é o Simprevi. Ok? Então, o município tem duas contribuições. Ele tem a contribuição dos servidores e tem a COSIP. São só duas. Tá? Duas contribuições. Vamos lá, então. Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária só poderá ser concedida por lei municipal específica. Tá? Então, toda vez que o município quer deixar de cobrar alguém, tem que ser por lei. A lei determinará o prazo para recolhimento dos impostos e das taxas. E aí, pessoal, nós chegamos agora, ó, numa parte da onde que vem a receita do município, né? Ó, pertence ao município. Então, aqui vai falar da chamada repartição tributária. Eu vou apagar essa partezinha aqui. Na declaração do imposto de renda, tu declara teu imposto para a União. Imposto de renda é um tributo federal. Só que o que acontece? O teu recurso, isso é muito importante, nós vamos ver agora isso, tá? Olha só, vocês vão pagar lá imposto de renda, certo? Vai vir descontado de vocês todo mês lá o imposto de renda. Vai vir descontado de vocês o quê? O imposto de renda e a contribuição. Todo mês vem. A contribuição social vai para o regime geral, o imposto de renda é o imposto federal. Só que, olha só, todo o imposto de renda cobrado do servidor é receita do município. Nós vamos ver isso agora, nesse artigo aqui. Então, pertence ao município aquele valor cobrado de vocês. Tá? Então, fica no município, não vai para a União. É um imposto federal, mas fica no município. É uma receita municipal. Até quem fez teve uma discussão muito grande em relação a algumas questões. Quem conseguiu fazer a tese foi a Fazenda aqui do Estado, através do contador do Estado, para que ficasse tudo aqui
né, no Estado em relação a esse imposto, né, porque a União queria cobrar. Então fica na Fazenda, né, como receita. Fica como uma receita de repartição tributária. Fica ali no orçamento da prefeitura. Quem cuida disso? A Fazenda. A Fazenda cuida, fica no orçamento, é um imposto. Para onde vai, professor? Isso é muito importante vocês cuidar. A pessoa, a gente tem da vida da gente assim, ó, eu pago eu pago, por exemplo, IPVA, né? Eu pago IPVA, eu pago meu imposto e tal. Se eu pago IPVA, o asfalto tem que estar bom. Ok? Só que esse imposto não tem destinação. O imposto, pessoal, ele vai para o orçamento. Já a taxa, não. A taxa reverte para o serviço. Por exemplo, se eu estou pagando um serviço específico, vai direto para a Casan, vai direto para a Celesc, é específico e vai para quem está prestando serviço. Estou pagando um alvará de funcionamento dos bombeiros, vai para os bombeiros. Estou pagando para quê? Para continuar fiscalizando. Estou pagando um alvará de funcionamento sanitário, vai para a vigilância sanitária, entenderam? A taxa fica na linha onde está sendo prestado o serviço. Agora, o imposto, não. O imposto vai para o orçamento. E aí vai pagar o salário do professor, do médico, do dentista, entenderam? Tudo que é imposto vai para o orçamento. E aí quem escolhe o gasto do orçamento é a Câmara de Vereadores e o prefeito. Tá? Beleza? Vamos lá, então. Agora nós vamos falar um pouquinho, no artigo 83, ele é muito específico. É mais uma visão geral para vocês entenderem, tá? Mas para quem for fazer controle, pode cair. O que pertence ao município da repartição tributária, tá? Esse foi um exemplo. Número 1. O produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza incidentes na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título pelo município, as autarquias e as fundações. Esse é o que a colega perguntou. E o imposto de renda. Então, o imposto de renda, primeiro inciso ali, o imposto de renda que é retido na fonte, ou seja, é retido no meu contra-cheque como servidor, pertence ao município. Por mais que seja o imposto da União. Tá? Então, quem nem está entendendo, passa um vídeo e vai anotar. Agora, quem vai fazer tributação, orçamento, controle, tem que saber. Tá? Vocês vão ter no contra-cheque descontado imposto de renda e contribuição. A contribuição vai para o Simprevi. Isso vocês não têm dúvida. E o imposto de renda é da União. Só que como a Constituição Federal disse que pertence ao ente que arrecadar, então o que acontece? Se o Estado retém dos servidores, fica no Estado. Então, se o município retém, fica lá para o município. É receita municipal. Tá? Então, sim. Isso. Boa pergunta, excelente. A gente chama esse imposto, ele tem um nome. A abreviatura é assim, Imposto de renda retido na fonte. O fonte é fonte. Então significa o quê? É na tributação do próprio município. Então quando ele está... O que acontece? Só para vocês entenderem o funcionamento administrativo do município. Vocês têm lá, vocês estão trabalhando na secretaria de vocês, tá? Todo mês o RH está formando a vida funcional de vocês, se vocês cumpriram os horários, tal. Aí no final do mês gera a folha de pagamento. Teve hora extra, adicional noturno, tudo. Gerou a folha. A folha gerada vai para o Tesouro. O Tesouro está administrando o orçamento. E o Tesouro faz o pagamento da folha. Tá? O que acontece? Esse imposto, ele é federal. Mas ele já é retido na tua folha de pagamento. E ele já fica no Tesouro do município. E aí o prefeito usa em outras coisas. É um imposto que fica como uma receita municipal. Tá? Fica no orçamento do município separadinho lá. Se vocês entrarem no site da prefeitura, vocês vão ver receitas tributárias. Daí tem receitas, tudo separadinho. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vamos. Enquanto eu vou falando aqui, eu abro para vocês verem o portal da transparência do município. Não, tu vai declarar o todo. Tu declara o que tu ganhou. Mas aparece lá o imposto retido na fonte, tu já viu? Isso, aquilo que tu pagou ficou no município. Aquilo lá pertence ao município.
Agora, aquilo que tu paga, alguém já pagou extra? Alguém já pagou a mais? Já teve que pagar, depois de reter ainda tem que pagar? Tá, aquilo que tu pagou a mais já foi para a União daí. Porque daí tu gerou uma guia, aí já foi para a União. Aquilo que tu reteve ficou no município. Aquilo que tu pagou a mais foi para a União, entendeu? Isso, que daí já não é. Isso, tu pagou no banco, tu paga uma GRU, uma guia da União, entendeu? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, portal de transparência do município. Eu vou abrir do estado, pessoal, que é melhor, tá? É mais, o estado de Santa Catarina é o estado premiado no portal da transparência, tá? É o terceiro estado mais transparente do Brasil. Então tem tudo aqui, tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver receita, ver despesa, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar da receita aqui, ó. É Pernambuco, se eu não me engano. Ceará, Pernambuco, é lá no Nordeste. São menores, mas tem uma gestão muito boa, eles são muito bons na gestão tributária. Ó, aqui vocês conseguem ver a arrecadação, ó, toda a arrecadação do estado, né? Como é que está a arrecadação, ó, o previsto até agora, ó, 38 bilhões de arrecadação, e o que já foi arrecadado até agora, ó, 17 bilhões de arrecadação, né? Até agora no período, né? Então, o que aqui, ó, vocês viram do ano passado, ó, previsão de arrecadação foi 35 bilhões e arrecadou 35 bilhões. Então a gente tem todo o histórico aí. E aí, pessoal, a gente tem os impostos, tá? A gente pode abrir os impostos e verificar os impostos por tipos de impostos, tá? Então aqui, ó, vou abrir só para vocês verem, ó. Ó, impostos específicos. Imposto sobre a renda, ó. Como eu falei para vocês, o imposto de renda é da União, mas ficou no estado de Santa Catarina 600 milhões de imposto de renda pertencente ao estado. Que imposto é esse? É o imposto da folha dos servidores estaduais. Então, é um imposto que ficou na folha. Então, isso aqui é tudo em tempo real, tá? Isso aqui vem direto do sistema de contabilidade do estado, é em tempo real, tá? A gente vê tudo em tempo real. Vocês podem ver receita, despesas, contratos, convênios, tudo. É tudo em tempo real. Não, no estado não tem pagamento por fora, cofrezinho, dinheiro por fora. É tudo via CIGEF, tá? Tudo assim. Se fizer por fora, é crime. Vamos lá. Entendeu agora? Fechou? É bem complexo esse entendimento, mas vai dar para nós fechar. Olha só que interessante. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre o território rural relativamente a impostos situados no município. Do ITR, pessoal, é interessante o ITR. O ITR é o imposto federal, imposto territorial rural. Ele é um imposto da União. Só que 50% desse tributo pertence ao município. E se o município arrecadar, fica com 100%. Geralmente os municípios não querem arrecadar, porque é um valor bem baixinho. Tá? Mas, se o município quiser arrecadar, 100% fica com ele. Se não, 50% fica com o município. Tá? É um imposto que não é significativo na receita municipal. Tá? Vamos lá, olha agora outro. Ó. A sua parcela de 22 inteiros e 22 inteiros e 5 décimos por cento do Fundo de Participação Municipal. Então, do Fundo de Participação Municipal, nós temos aqui, ó, 22,5% pertence ao município. A União, né, coloca recursos no Fundo de Participação dos municípios e os municípios, né, isso rateado entre todos os municípios, tem direito aí a 22,25% do Fundo de Participação. 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos, ó, do IPVA, 50% do IPVA pertence ao município. Qual município, professor? O município foi emplacado o veículo. Tá? Daí pertence o tributo. Próximo. 70% do produto da arrecadação do imposto da União sobre operações de crédito, câmbios, seguros e relativo a título de valor imobiliário. Esse aqui é o IOF. Tá? Do IOF, pessoal,
Estou falando coisa aqui avançadas, tá? Então, cuidado, é só para quem for fazer tributação. Do IOF, ó, 70% fica com o município, tá? 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre serviços, circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. É o ICMS, tá? Nós temos aqui, ó, do ICMS, 25% pertence aos municípios catarinenses, tá? E esse valor é distribuído conforme a agregação de valor da renda nos municípios, tá? Então, se vocês entrar ali naquele site do portal da transparência, vai ter a distribuição desses 25% do ICMS. Ok? E aí, ó, o Estado repassará ao município sua parcela de 25% relativa aos 10% que a União entrega do produto da arrecadação do IPI. Olha que loucura isso aqui, ó. Do IPI, que é o Imposto sobre a Industrialização, que é o imposto da União, tá? Olha só, 10% pertence aos estados. E os estados têm que repassar desses 10%, 25% aos municípios. Então, é outra receitinha que vem para cá. Então, ITBI. Onde é que eu tenho ITBI? Por exemplo, quando quando tem a produção de um veículo, nós temos várias empresas aqui que produzem, tá? Tem indústria. Incide ITBI. 10% pertence ao Estado. Desses 10%, 25% vai para o município. Tá? Então, é uma repartição aí de receitas tributárias, tá bom? Pessoal, já chegando à finalização, vamos falar aqui das limitações do poder de tributar, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. Então, nós temos aqui, quem for fazer controle, esse artigo tem que ter 10 asteriscos em volta, que ele cai muito. Quem não for, passa desapercebido, tá? Sem prejuízo de outras garantias, é vedado ao município. Mas escutem que isso influencia vocês como servidores, ó. É vedado exigir ou aumentar tributo sem lei. Não pode cobrar tributo sem lei. Nem aumentar tributo sem lei. Então, se o prefeito quer aumentar IPTU, tem que ter lei. Tá? Instituir tratamento desigual aos contribuintes que se encontram em situações equivalentes. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função exercida. Exemplo, né? Vamos cobrar tantos por cento para tal profissão, tantos por cento para tal profissão. Não pode. É pela renda. Né? Então, eu posso fazer uma diferencial pela renda, por exemplo. Também posso fazer um tratamento desigual, né? Na verdade, é vedado o tratamento desigual, mas existem exceções. Exemplo, microempresa pode ser tratado diferente. Tá? Mas a regra constitucional é o princípio da isonomia, ou seja, todos nós temos que pagar de forma igual, né? Desde que estejam nas mesmas condições. Exemplo, se o cara ganha 10 mil, vai tributar sobre os 10 mil. Né? Quem ganhar 5 mil, tributa sobre os 5 mil. Mas todo mundo que está na mesma faixa tributa igual. Tá? Vamos lá. É também vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei. Então, se eu tenho uma lei que entrou em vigor agora, eu posso cobrar um tributo daqui? Não, só fatos geradores após a lei. Tá? Então, se instituir um novo imposto que estavam para discutir, por exemplo, para a volta da CPMF, né? Se voltar a CPMF, pode cobrar para trás? Não, só para frente. Tá? É isso que está dizendo esse inciso aqui. Letra B. No mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que instituir ou aumentar. Então, se for nesse ano aqui que instituiu a lei, tem que cobrar no exercício seguinte. Tá? Princípio da anterioridade tributária. Próximo. É vedado ao município utilizar tributo como forma de confisco. Né? Ou seja, cobrar tributos de forma excessiva. É quase um confisco. Né? Por exemplo, botar vamos pensar o seguinte. Vocês têm um imóvel aí que vale 1 milhão e 50% vai ser da IPTU. Ou seja, tu arrumou um sócio, né? A prefeitura está com 50% do teu valor, né? Então não pode, isso é confisco. É como se o Estado estivesse pegando para ele as propriedades, tá?
Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio. Tá? Então não pode aí criar empecilhos para as pessoas circularem, salvo o pedágio. É a única coisa que pode ser cobrado, pedágio do veículo, né? E tem também, isso, importante, bombinhas lá, quando a gente chega em Bombinhas, né? É Bombinhas, né? O que a gente paga lá? A gente paga uma taxa de um serviço específico, a taxa de meio ambiente. Né? Então, quando a gente chega lá, né, a gente paga a taxa do meio ambiente. É uma taxa aquilo lá. Tá? Para quê? Para ajudar eles a coletar o lixo, a manter o meio ambiente limpo. Né? Qual? De não ter pago? Hã? Ah, sim, porque daí eu acho que você cadastra o teu veículo, daí eles mandam para cá. É, isso aí. Ele escapou da fiscalização, vai para casa. Verdade. Eles devem ter um controle veicular, né? Então, porque entra o veículo, do veículo tira a foto, depois... E daí eles devem ter um contato com o banco de dados do Estado, do IPVA, daí eles já conseguem localizar o contribuinte. Né? Daí chega em casa a cartinha. Ok, pessoal? Então, ainda, ó, da vedação. É vedado instituir imposto sobre a renda, patrimônio, renda e serviços da União, do Estado, do Distrito Federal e município. Isso aqui é a chamada imunidade tributária recíproca. Olha só, o Estado pode cobrar imposto do município? O município pode cobrar imposto do Estado? O que vocês acham? Não pode. É vedado, tá? Aqui, ó, prestem atenção. Instituir impostos, taxas, ó, é vedado instituir imposto sobre patrimônio, renda e serviço da União, dos Estados, Distrito Federal e município. Chama-se imunidade tributária. Não pode cobrar imposto, tá? É só imposto, eu deixei em caixa alta aí para quem é do controle, ó. Por quê? Eu não posso cobrar imposto sobre o patrimônio. Então, o vamos pegar, IPVA. IPVA é um imposto estadual ou municipal? Estadual. Os veículos do município pagam IPVA? Sim ou não? Olha o que eu acabei de ler. É vedado instituir impostos sobre a União, os estados, o município. Então, não cobra IPVA. Agora, vamos lá, calma aí. O terreno da prefeitura, o terreno do estado, onde tem uma escola estadual, paga IPTU? Não, mesma coisa. Né? Imposto não. Agora, vamos lá. Os veículos do município de Chapecó pagam a taxa de licenciamento veicular anual? E as multas que sofrerem? Sim. A imunidade é só do imposto. Mesma coisa do Estado. O terreno do Estado paga IPTU? Não. Paga a taxa de coleta de lixo? Sim. Sim, porque é taxa. A imunidade é só de imposto. Entenderam? Então, isso aqui é do dia a dia lá. Ó, a imunidade, os entes públicos não pagam entre si impostos, mas os demais tributos eles cobram. Então, um exemplo é a taxa de licenciamento dos veículos e a taxa de coleta de lixo. Tá bom? Tributária recíproca, porque recíproca. Não há, é vedado imposto sobre templos de qualquer natureza, né? Os templos aí de religião, né? Sobre o patrimônio, renda e serviço dos partidos políticos, inclusive as suas fundações, sobre livros, jornais e periódicos, sobre a associação de moradores e centros comunitários, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da procedência ou de destino, não pode cobrar tributos diferentes, porque veio do Rio Grande do Sul, porque veio do Paraná, porque veio de Xanxerê, porque veio de Xaxim. Não pode fazer esse tipo de diferenciação, tá? Então, ó, princípio da uniformidade geográfica, tem que cobrar igual. Tá? Não é porque veio de um lugar diferente que eu cobro diferente o tributo, tá? E, parágrafo 1º, ó, a vedação do inciso 6, a linha A, que é o imposto, imunidade tributária, se estende às autarquias e às fundações. Então, o Simprevi, que é uma autarquia, se lá no Simprevi tem um veículo, o Simprevi paga IPVA? Não. Por quê? Porque se estende às autarquias e às fundações. Ok? Por exemplo, a Universidade Federal Fronteira Sul não paga IPTU,
não paga IPVA, mas paga as taxas. Entenderam? Então, autarquias e fundações não pagam impostos. Agora, empresas públicas e sociedade de economia mista, aí pagam. Ok? IPVA é imposto. Imposto sobre a propriedade veicular. De veículos automotores. Tá? Então, ó, a imunidade se estende apenas a autarquias e fundações. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6, a linha A, ó, não se aplica ao patrimônio, rendas e serviço das exploradoras de atividade. Então, aquilo que nós vimos. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, não tem tratamentos diferenciados tributários. Tá? Então, o que significa isso? Que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não têm imunidade. Vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar o IPVA. Tá? É só a autarquia e a administração direta e fundação que não paga. Tá? As vedações expressas nas alíneas B e C compreendem somente o patrimônio e renda relacionados à atividade fim. Tá? Então, no inciso 6, ali, ó, as alíneas B e C, ou seja, os templos de qualquer natureza e também os partidos políticos têm imunidade somente para aqueles bens relacionados à atividade. Por exemplo, a sede do partido, a sede onde está a igreja. Tá? Existem outras jurisprudências, não vou chegar a falar com isso. Né? Por exemplo, se a igreja tem um terreno e ela aluga o terreno, ela vai pagar imposto? Ela vai só se não está colocando aquele dinheiro da igreja para os fiéis lá, está usando para outras coisas. Daí paga imposto. Tá? Então é bem polêmico isso, então não vou entrar no mérito. Tá bom, pessoal? E para finalizar, o último slide, ó, a fixação dos preços públicos, né? Nós vimos que preço público não é tributo, preço público é das concessionárias e permissionárias. Ó, a fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens e serviços será fixada em leis. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os custos, sendo reajustáveis quando se tornarem insuficientes. Tá? Então, por exemplo, sempre que uma concessionária for necessário reajustar, isso é discutido na Câmara. Isso, as tarifas, né, gera uma série de discussões. Né? Cidades grandes, os estudantes fazem greve, né, fazem movimento. Tal. As despesas públicas atenderá aos princípios da Constituição Federal. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso orçamentário e crédito votado pela Prefeitura, pela Câmara de Vereadores, salvo o que ocorrer por crédito extraordinário. Eu vou ensinar na próxima aula o que é um crédito extraordinário. O que significa isso? Que o prefeito só pode gastar o orçamento que foi votado na Câmara. Ele não pode fazer nada que não foi autorizado na Câmara. Se não ocorre, né, vocês já ouviram falar dos créditos suplementares. E ocorre a chamada lá, aconteceu aquelas despesas não autorizadas, né, isso leva a impeachment. Tá? O que acontece? Existe um crédito que não precisa da aprovação na Câmara, que é o crédito extraordinário, é quando ocorre uma calamidade. Aí o prefeito pode fazer sem passar pela Câmara, crédito extraordinário. Fora isso, não. São créditos extraordinários. Só que a calamidade tem que ser sido declarada, publicada, tudo, daí pode, tá? Senão, não. Beleza? Encerramos por aqui. Eu chamo a atenção para quem for fazer só controle, a parte de tributação, tá? Eu não vejo nenhuma questão para os outros cargos no capítulo do sistema tributário, tá bom? Não, toda a parte de fiscalização cai. Valeu!